das coisas que eu nunca quero é atrapalhar um culto, pastor Paulinho, pastor Fábio. E eu não quero fazer isso hoje não, e nem nunca. E quando eu vi o meu amado aqui cantando aí, eu até tentei, pastor. Logo na primeira canção eu disse, eu vou cantar também, mano. Mas logo a primeira, né, foi aquela que você cantou a última, como foi? A última, como foi? Então, eu entrei também, a voz falhou, eu logo um calo, digo, não, vou ficar só ouvindo. Mas Deus abençoe. Você vê, ele cantou, adorou aqui, mas quando o pastor Paulinho nos levou no apartamento que eu estou lá, né, hospedado no apartamento, ele disse, não tem ninguém aqui, vocês estão sozinhos. Ele disse. E aí, ficamos ali à vontade, glória a Deus, ficamos à vontade. E daqui a um pouco, você vê, irmãos, ele falou de testemunho e tudo, mas nós estávamos lá do lado do quarto, e quando a gente estava se arrumando, uma voz cantava, né? Uma adoração. E aí o cantor começou a cantar também, lá dentro do quarto. Meu Deus, o pastor Paulinho falou que não tinha ninguém aqui. Tem uma alma aqui, e essa alma é crente. E depois ele passou andando, era ele, esse jovem. Ele disse, você estava cantando ali? Era eu mesmo. O que acontece aqui no palco tem que ser reflexo do que acontece lá sozinho, no seu quarto. Eu louvo a Deus por sua vida, querido. Não continue assim não, cresça mais. Amém? O mundo precisa de pessoas assim como você. Amém? Vamos lá, vamos trabalhar? Meus queridos, sempre que eu recebo um convite para ministrar, eu pergunto ao pastor qual é o público-alvo. Eu pergunto a ele qual é o objetivo, porque a gente precisa saber o que vai falar. Mas eu confesso que desde o dia que o pastor Paulinho me convidou, eu nunca perguntei a ele qual era o público e nem o que ele queria, qual era o objetivo com esse tema tão tremendo, né? E eu nem perguntei, o Espírito Santo também me conduziu para não perguntar. E eu fui orar e fui procurar um texto, e Deus me deu o texto. E quando eu cheguei aqui, só quando eu cheguei aqui, eu entendi o que estava acontecendo. Irmãos, todo tema de congresso, ele não nasce no coração de um pastor, ele nasce no coração do Senhor. Mais uma vez, de volta ao primeiro amor. Então, o que Deus quer para mim e para você? Só Deus sabe o que tem no coração do Senhor. E Deus me deu o texto de Apocalipse capítulo 2. E eu quero ler só o versículo 1. Depois contar uma história. Depois eu volto a ler a Bíblia. Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Eu vou ler depois do 1 até o 7. Mas eu quero ler o versículo 1 que diz assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso: isto diz aquele que tem à sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Isso diz a igreja de Éfeso. Irmãos, é muito interessante. Essa foi a primeira das 7 igrejas que o Senhor falou. E eu acho interessante, irmãos, que a gente tem que voltar um pouco para Éfeso. Era uma cidade muito grande, 300 mil pessoas. Para a época, era uma cidade muito grande, uma cidade próspera, uma cidade mística, uma cidade com muita idolatria. Nessa cidade, uma das fontes de riqueza dessa cidade era exatamente o templo da deusa Diana. Era o maior templo, chegava a ser 4 vezes maior do que qualquer outro templo. Ali também, essa cidade era o lugar onde os imperadores eram idolatrados como deuses. Nessa cidade também, em Atos capítulo 19, um homem chamado Paulo chegou ali e começou a pregar. E pregou com tanta força que a Bíblia diz, está escrito, que as pessoas pegavam o lenço dele e levavam para casa para ser curado. Expulsava o demônio. E as pessoas viram um poder tão grande que iam se convertendo e também iam queimando seus livros. E a Bíblia diz que fizeram uma pilha de livros de magia. E ali o Senhor trouxe um dos primeiros avivamentos da história da Bíblia. Ali também Paulo pregou por 2 anos. Depois colocou naquela cidade um homem chamado Timóteo, que ele mesmo chama de filho. Meu filho Timóteo. A gente só coloca o filho no lugar, né, bom. Mas Éfeso é uma cidade difícil. Mas Paulo colocou Timóteo. Depois de Timóteo saiu de lá. E quem assumiu aquela igreja foi um homem chamado João, o apóstolo do amor. João foi administrar as igrejas de Éfeso.
A Bíblia diz que João tinha uma intimidade tão grande com Jesus, que foi o único homem que colocou a cabeça no seu peito. Ele escutou a batida do coração de Jesus. Que som! Que som! João pregou, e todo pastor, toda igreja tem a cara do seu pastor. E João vivia o amor. Era um amor tão grande, irmãos, que ele passou muitos anos, até chega a ser década, porque no ano 90 ao 95, depois de Cristo, é claro, esse João, ele é levado, arrancado daquele lugar, torturado pelo imperador. E a tortura, diz os historiadores, que a tortura que fizeram com João, ele foi queimado com óleo. Depois de queimado e torturado, ele foi lançado numa ilha vulcânica chamada de Patmos. E todos aqui no continente, principalmente o imperador, dizia assim: matamos o último apóstolo, acabamos com a igreja. E sabe o que aconteceu? Com toda a dor de João, o Senhor abriu, descortinou os céus e se revelou para ele o presente e o futuro da igreja, conhecido como Apocalipse. É um livro tão grande, tão tremendo, que poucos pastores gostam de entrar muito nele. E a Bíblia diz que no capítulo 1, que João estava ali e diz que por trás dele ele escutou uma voz como de muitas águas, semelhante 200 teus cantando. E ele se virou e viu aquele homem com cabelos brancos, com o seu corpo polido como metal. A Bíblia diz também, olha só, irmãos, vê que pega essa chave. No capítulo 5 do livro de Apocalipse, mais ou menos 90 anos depois, Deus deu um presente, Jesus deu um presente ao seu amigo João. Porque a Bíblia diz que um anjo forte bradou e disse assim: tem aqui um livro selado por todos os lados, e ninguém é digno de abrir e nem tocar, nem nos céus, nem na terra. O versículo 5 diz assim: e eu, João, chorava. Por que João chorava? Porque há 90 anos atrás, um homem tinha subido aos céus, o seu amigo Jesus. E subiu, e ele estava agora ouvindo o anjo dizer que ninguém é digno de abrir, ninguém no céu nem na terra. E a Bíblia diz que João começou a chorar, porque ele dizia assim: será que eu fui enganado? Mas o texto diz também no capítulo 5, diz assim: e de repente apareceu no meio do trono um cordeiro como quem tinha sido morto, e disse: eu sou digno de desatar o selo. Sabe o que foi isso, irmão? É porque quem é amigo de Jesus recebe presente. Sabe o que Jesus fez? Ele parou o tempo, congelou e mostrou para João, em visão, exatamente o momento que ele foi triunfado nos céus. Isso é ser amigo de Deus. E aí eu leio um texto como esse, sabendo que o anjo da igreja era o próprio João, porque ele disse: ao anjo da igreja de Éfeso eu escrevo. E versículo 2 diz assim: conheço as tuas obras, o teu trabalho e a paciência, e que podes sofrer os maus, e puseste à prova o que diziam ser apóstolo e o não são, e tu achaste como mentiroso, e sofreste e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não se cansaste. Meus irmãos, quando eu olho o versículo 2 e o versículo 3, não tem como entender o versículo 2 e 3, não tem como entender o 4, que diz assim: tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. Não dá para entender. Como é que aqui no versículo 2 e 3 ele exaltece o Senhor próprio Jesus, diz: eu conheço o teu trabalho. Sabe o que eu entendo, irmãos? Só tem um caminho para mim, como um teólogo, é eu entender que as pessoas estavam andando no automático. Porque o texto diz
que Jesus disse: eu conheço o teu trabalho. Desde que eu cheguei aqui, irmãos, eu vejo gente trabalhando. Desde que eu cheguei aqui, que eu vejo gente na portaria, lá fora, fardado. Desde que eu cheguei lá na casa do pastor, estavam fazendo camisas. Pessoas trabalhando. E a Bíblia diz que Jesus disse: eu conheço o teu trabalho. Desde que eu cheguei aqui, irmãos, que eu vejo o pessoal passando som e treinando. Desde que eu cheguei aqui, que eu vejo pessoas mexendo ali em todo a parafernália de internet, que eu não entendo nada. Desde que eu cheguei aqui, as pessoas vêm com câmera. Desde que eu cheguei aqui, que a gente trabalha. Na verdade, faz tempo que eu estou trabalhando, preparando a ministração. Sabe o que eu acho, irmãos? Que Jesus estava dizendo assim, ó: eu conheço o seu trabalho e é real, mas falta uma coisa: a paixão, o amor. Tem muita gente no automático, tem muitos pastores no automático, irmão. Sabe, tem muitos pastores trabalhando pelo salário. Tem muitos pastores, irmãos, precisando receber. E eu sei, a Bíblia diz que todo trabalhador é digno do seu trabalho, do seu salário. Eu compreendo isso. Nós temos visto, irmão, uma igreja no Brasil e no mundo com tantas pessoas trabalhando, mas tem poucas pessoas apaixonadas pelo Jesus. Poucas pessoas. E quando eu recebo um tema como esse, que Deus colocou no coração dos pastores da liderança, eu só penso que Deus está chamando a gente para algo, para mim, porque eu também estou aqui. Eu não posso andar no automático. Tem que haver paixão na minha vida, irmãos, e não pelo salário, e não pela posição, e não por oferta, e não para agradar os pastores, irmão. A gente procura às vezes agradar, sabia? A gente quer aparecer. O texto continua aqui, esses Éfeso, o próprio Deus, Jesus, ele elogia: vocês combateram os falsos apóstolos, que era verdade. Mas às vezes, irmãos, nós estamos apontando só os dedos para os outros. Às vezes a igreja do século 21 tem sido crítica com os outros, mas não faz uma autocrítica. Não se pergunta: como é que eu estou? Sabe, irmãos, de volta ao primeiro amor é você voltar àquela paixão de ser apaixonado. Você lembra como era? De orar, de andar pelas ruas sem perder a oportunidade de... Eu chegava essa semana na minha casa para o do almoço, é bem rápido, eu subo, e quando eu cheguei deixei subir na garagem. Posso abrir? Opa. Quando eu cheguei na garagem, pastores, tinha uma moça do censo ali. Ela me abordou e disse: o senhor é morador? Eu disse: sim. Posso fazer uma entrevista com o senhor? Eu disse: vai ser rápido. Ela disse: pode durar 2 ou 10 minutos. Eu digo: então vamos andando, porque eu entrei no elevador com ela, então vamos na minha casa lá em cima. Ela subiu e ela começou, lá no elevador, já começou a perguntar: nome do pai, idade, trabalho, quanto ganha. Eu disse: não interessa. Mas tem que colocar aqui. Não, aí é demais. E a gente entrou, estava minha esposa lá, disse: olha, uma entrevista. Ela começou a fazer entrevista. E quando ela terminou de fazer toda aquela entrevista, eu chamei logo a vizinha: vizinha, leva essa moça para tua casa, tem lá. E quando ela saiu, ela ficou pelo corredor. Eu disse: ofereça um cafezinho para ela. Eu sei que jovem não gosta de café, são raros. Tem algum jovem que gosta de café aqui? Nossa, essa igreja é diferenciada, mano. Minhas filhas eu nunca vi minhas filhas tomando café, nunca. E aí a vizinha começou lá e disse: ofereça um cafezinho para ela. E ela apareceu de novo e disse: filha, você quer um cafezinho? Ela disse: não, eu não tomo café, não sou de Santa Cruz. Ela disse. Eu disse: olha, é porque eu não tenho refrigerante. Não, mas estou de boa, tá? E começou a falar dos problemas dela. Eu estou um pouco depressivo porque minha mãe morreu. Começou a falar. Eu disse: meu Deus do céu. Ela começou a contar coisa para a gente. E eu disse: vá na igreja. Esse: onde fica a tua igreja? Eu comecei a dizer o endereço para a igreja. Minha igreja fica em tal lugar, assim. Ela olhou para mim e fez: então a sua igreja é vizinha da casa da minha avó, onde eu estava almoçando agora. Sabe, irmãos, paixão é você não perder a oportunidade de apresentar Jesus.
Sabe o que ela tinha dito para mim no elevador? Aqui o pessoal, né, são de posses, né? Eu disse, não sei. Quando você perguntou meu salário, eu não quero nem saber. Ela disse, mas tem muita gente mal educada. Pessoas que bateram a porta para não atender uma jovem. E eu não perdi a oportunidade de pregar o evangelho para ela. E depois, irmãos, acima de tudo, de falar de Jesus, sabe o que aconteceu? A vizinha dela, a avó dela, é vizinha da minha igreja. Já pensou se daqui a uns dias ela fosse lá e disse, esse cara aí é o que eu fiz a entrevista. Ele é pastor? Nossa, nem falou de Jesus para mim. Sabe, irmãos, a paixão não pode ser no automático. Às vezes, irmãos, nós trabalhamos tanto, enfrentamos tantas coisas, mas só aqui. E ser crente na igreja é a coisa mais fácil do mundo. O difícil é lá no quarto sozinho. Ele também talvez não soubesse que do lado estava o pastor que ia pregar. Ele podia estar lá cantando um forrozinho para afinar a voz, né? O que tem? Isso não é pecado. Ele podia estar cantando um pagode, uma coisa, mas ele estava adorando ao Senhor. Ele estava esquentando a sua voz com adoração. É isso, irmãos. Sabe, um apaixonado é aquele que não precisa de palco, de luzes. Sabe, o nome disso aqui na verdade não é palco, é altar. Sabe a diferença de palco e altar? O palco tem luz, o altar tem sacrifício. Tem muita gente que gosta, irmão, de estar aqui. Eu dizia no passado, quando eu era menino, eu agia como menino. Eu dizia, um dia eu vou ter uma igreja. Brincando, eu nunca sonhei em ter igreja, mas eu dizia, para brincar com as pessoas. E minha igreja ia ter, pastor, pode pegar a visão. Ia ter aqui um elevador. Entendeu? E quando chegasse no meio do culto, a turma do louvor ia fazer o louvor. Ia dizer assim, e com vocês? Pastor Misael. Eu ia aparecendo. E a igreja. E eu dizia, glória a Deus. Mas eu era menino. Hoje o que eu mais sonho é ficar sentado e ver meus discípulos pregarem. Eu não teria problema nenhum, pastor, depois do louvor como esse, o senhor tem encerrado o culto e dito, vamos para casa. Vamos para casa. Mas aí me coube a palavra, então vamos trabalhar. Sabe, não dá para entender o versículo 2, o versículo 3, quando Jesus disse, mas eu tenho contra ti algo. Irmãos, talvez a pior coisa é você receber uma palavra como essa. Mas você prega muito bem, mas foi assim. E aí sabe quando ele começa? Mas ele diz, né? Tenho porém contra ti que deixaste o seu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste. Sabe, o texto diz, Jesus diz que você precisa lembrar de onde caiu. Isaías 43, versículo 19. O profeta messiânico, ele diz ao povo dele, esqueça, apague seu passado, vamos seguir para frente. Mas Apocalipse diz, você precisa lembrar de onde caiu. Qual a diferença de Isaías para Apocalipse? O momento. Isaías queria que o povo deixasse aquele tempo de tristeza e começasse um tempo de alegria. Apocalipse está dizendo assim, você precisa lembrar onde você caiu e entrou no automático. Irmãos, talvez a pior coisa para um cristão é ter uma vida mundana, depois chegar na igreja como se nada tivesse acontecido. E Apocalipse diz assim, você precisa lembrar onde você caiu. Lembre-se, traga a memória. O que te machucou? Ou quando você ficou entrando no automático? Quando foi? Quando tudo começou a ser comum na igreja? Irmãos, eu estava olhando, eu sou um dos maiores fãs da minha esposa, pastor El. E a gente foi aqui como uma locomotiva, né? Te adorar! Daqui a pouco ela tirou o sapato e começou a adorar isso, irmão. É voltar a ser criança. Eu me lembro um dia quando estava o tempo do cai. Quem pegou esse tempo de cair? Quem já caiu aqui? Quem já caiu e não tinha nada a ver?
Eu já caí, irmão, sem ter nada a ver. Eu estava no Geraldão, pastor, no Geraldão, todos os pastores enfileirados assim, tudinho, e eu no meio. Só pastor casca grossa, eu no meio casca fina. O pastor pregou, tocava, o cara caía, tocava, o cara disse, meu Deus, meu coração começou a ficar aqui tremendo. Quem já sentiu isso que tremer assim um pouquinho? É nervosismo, vai lá. Digo, meu Deus, eu olhando assim, meu Deus, me ajuda, que não tem demônio, né? Uma vez eu orei, eu digo, Pai, se tiver um demônio dentro de mim, que ele saia, mas que não me jogue no chão. Já pensou? Pastor Misael. E o pastor orando, chegou a minha vez. Quando ele tocou, receba. Eu não senti nada. Mas eu não podia ficar para trás. Todo mundo caiu, mano. E eu não vou cair, não, é? O pior de cair é a hora de levantar. Que eu caí, fiquei no chão. O irmão do meu outro pastor, que eu não sei se está me fingindo, caiu por cima de mim. E foi dando uma dormência na minha perna. Assim, meu Deus. Quem está no chão não tem dormência, mano. Quando você vê uma pessoa cair se ajeitando, não, você não caiu, não. Quem cai, cai. Eu caí, o irmão caiu no meu pé, eu fiquei lá ficando dormente. Aí eu disse, meu Deus, desperta as pessoas, desperta tu que dorme. Eu olhei ao redor, todo mundo caído ainda. Você não pode ser o primeiro. E eu fiquei lá, até que o irmãozinho, um pastor se levantou, eu também empurrei o irmão. Mas irmão, para que serve isso? Fingir que está chorando, que está caindo, que... Lembra-te, Misael, onde você caiu, foi ali. Para agradar. Hoje, meu irmão, eu já caí. De verdade, já caí que apaguei. Um dia numa igreja, num culto, eu caí, apaguei. Quando eu me acordei, tinha terminado o culto. Estava o irmão varrendo. Eu acho que eu caí, dali mesmo eu emendei num sono. Estava tão gostoso que eu me acordei. Estava o irmão, o zelador, limpando a igreja. Eu com a vergonha, né? Uma coisa escorrendo por aqui, que eu não sei o que era. Eu disse, já acabou o culto, foi? Ele disse, foi. Aí depois as pessoas comentando, rapaz, tu caído no chão. Tu nem visse tua mulher dançando feito uma bailarina. Eu disse, poxa, eu não peguei nada. E a palavra do pastor que estava pregando, um homem chamado Gregório McNutt, morreu há 2 anos atrás. Um dos homens mais cheios de unção que eu conheci na minha vida. O quarto que ele dormia, se você entrasse no outro dia, você sentia a presença de Deus. Era poderoso. E ele disse assim, quando eu caí, pregando sobre Pátmos, ele falou assim, João foi o último a comer o maná do céu na ilha de Pátmos. Eu caí. E não sei porque caí. Anos depois, o Senhor me disse. Eu sempre perguntava, por que eu caí, Senhor? Deus falou assim comigo, completou. João foi o último a comer o maná dos céus na ilha de Pátmos. E você hoje vai comer. Eu nem ouvi, mas fui tocado. Irmãos, eu tenho que voltar a procurar saber, vasculhar minha mente, meu coração, e entender quando foi que eu perdi o amor. E entrei no automático, venho para a igreja, vou para casa. Quando eu não faço mais diferença, porque a próxima palavra diz assim, arrepende-te. Eu não consigo entender, irmãos, como é que uma pessoa canta no altar ou prega no altar, depois vai para o motel. Eu passei 9 meses tratando de um casal, na verdade de um homem, só do homem. A mulher eu nunca falei com ele. Ele me contou, ele é levita da igreja. Ele me contou que ele tem casa de aluguel lá em Porto de Galinha. E ele morava em uma das casas em cima. E uma das inquilinas dela, uma mulher, dizendo a ele que era muito bonita, tentou ele e ele caiu. E por 9 meses, eles tiveram um romance. Ele morando em cima, descia de madrugada para a casa dela. Sabe, isso pode até acontecer, mas eu não entendo como é que a pessoa consegue voltar com a mesma cara e olhar para a esposa, sabendo que minutos atrás
estava deitado com outra mulher. E é por isso, irmãos, que eu não entendo como é que a pessoa pode vir à igreja com tantas coisas feias e imundas que vê, que faz, e consegue permanecer do mesmo jeito. Temos que voltar ao primeiro amor. Eu só vejo que é isso. Arrepende, procura lá atrás e arrepende. Arrependimento não é uma característica do apaixonado. Qualquer um aqui pode pecar, irmãos. Pecado deve ser um desvio. Qualquer um de nós podemos pecar, mas continuar do mesmo jeito. Não se tem mais temor de entrar na igreja, nem de subir no palco. O que falta em nós? Aí Jesus disse, mas tenho algo contra ti. Vocês perderam o primeiro amor. Trabalham muito, se esforçam muito, correm muito, mas o que falta em nós é a paixão por Ele. É o derramar lágrimas, é no sozinho, irmão, do seu secreto. Você tem intimidade, por isso que eu digo, na igreja todo mundo é crente. O problema é ali. O problema é no carro, na praça escura, dentro do motel. O problema é na frente do computador, do celular. Aí sim. Sabe o que a Bíblia diz? Que existe uma multidão de testemunhas. Sabe o que é isso? Os anjos. Você nunca está só. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito que habita em vós. Tem momentos que o Espírito fica triste comigo e talvez fique triste com você, irmão, porque ele não queria estar vendo lá. Algumas pessoas pregam que o Espírito sai, entra, sai. Não é assim não, ele permanece ali, sofrendo por ver eu ou talvez você pecando. Já pensou? O Espírito envergonhado ali, orando, intercedendo, e a gente pecando, mentindo, adulterando, se prostituindo. E aí o texto diz, Jesus disse, vocês precisam voltar ao primeiro amor, porque existe uma consequência. O próprio texto diz que existe uma consequência: eu vou apagar o teu candelabro. Estamos vivendo um tempo, irmão, de crente que tem boas habilidades, mas não tem luz. Cantores, perceberam que a maioria dos cantores se apagaram no Brasil? Perceberam? Houve uma onda de muitos cantores cantando, fazendo parte do som, da Som Livre, fazendo lá Globo, mas estão se apagando. É porque estão andando no automático. Tem feito muitas coisas, belíssimas canções, mas perderam o faro, ou o primeiro amor. E é por isso que alguns teólogos dizem que as 7 cartas da igreja falam de períodos que a igreja vai enfrentar. Outros dizem que situações que a igreja vai enfrentar. E eu fico com a segunda: situações. Às vezes a gente está em Laodiceia, às vezes a gente está em Éfeso. Sabe, irmãos, Deus está nos chamando para algo. Quem não entende é quem não tem o Espírito. Mas o mundo está clamando. O mundo, por mim e por você. A natureza geme e clama pela revelação do Espírito de Deus. Você e eu precisamos nos revelar, irmão. Chega de crente. Essa igreja é uma igreja com muitos jovens bonitos, viu? Poxa, bonito mesmo. Mas não adianta ser um crente oculto. Não adianta estar na igreja, irmãos, sem essa paixão do primeiro amor. Não adianta, irmão. Não adianta você estar aqui trabalhando, fazendo tudo, mas não ganha vidas para Jesus. Talvez um dos melhores sonhos que você pode ter na vida é você sonhar nos céus. É muito bom. Mas o sonho que transforma a tua vida é você sonhar com o inferno. Quem sonha com os céus se acomoda. Quem sonha com o inferno se levanta. Deus me deu a graça de sonhar com o inferno. A graça. Eu na janela da minha casa vendo as pessoas caminhando e uma voz dizia: esses estão caminhando para o inferno. Eu dizia: poxa, que a gente. E no meio eu vi meu irmão. E eu gritava lá, sabe, se você quer gritar e não pode no sonho? Fulano, fulano, fulano. E eu, ficando mais difícil, fulano, fulano. Eu digo: e quando eu me acordei, disse: eu preciso pregar.
Irmãos, eu sempre digo que eu estou numa posição muito privilegiada, porque eu estou aqui, minha esposa pastora, minhas 2 filhas são crentes, meus 2 genros também são crentes, o meu neto é crente. O bicho é crente. Vai, Diz, que é isso, menino? Vai cantar. Vai, Às vezes eu estou pregando lá na igreja, estou pregando, daqui a pouco vem aquele pirraia, mão no bolso, me encara assim em cima do povo, e eu lá pregando, e eu de olho nele. Porque Jesus, ele olha para mim, depois ele fala assim, ó. Eu digo, ó, gente, tem um menino aqui pedindo comida, viu? É sério, esse menino, quem é esse menino? É crente. Todas as minhas irmãs são crentes. Eu poderia ficar em casa. Para semana, outra semana, minha esposa vai passar uns dias longe de mim. Por isso que a gente está muitos lugares para pregar, mas a gente aproveita para pregar para ficar juntos, porque eu nunca passei tanto tempo longe de você. Estou pensando como é que vai ser. Mas eu vou ficar com o pastor Paulinho trabalhando na confecção. Vou cortar 5.000 camisa. Mas irmãos, o que te falta ainda? Você já parou para pensar e perguntou ao Senhor como você está? O que você tem feito aqui? O que você está planejando ou planejou fazer daqui a um pouco? É simples. É só você perguntar. É só você ver o que você fez ontem. Irmãos, uma vez a pessoa disse: pastor, era bom que todo pastor tivesse uma bola de cristal. Eu disse: eu não quero não. Se eu tivesse uma bola de cristal, meu irmão, com certeza eu estaria olhando, sabe o que? A Mega Sena. Quais serão os números da Mega Sena? Se eu ganhar, vou dar uma oferta para Santa Cruz. Amém. Oh meu Deus. Uma vez eu disse na igreja: quem quer dar um dízimo de 1 milhão? Tem gente: pastor, menino, desse ser besta, tu vai ter 10 milhões, vai dar 1 milhão. Nem ganância o cara não tem. Irmãos, eu não quero saber a vida de ninguém. Eu não me preocupo com a vida de ninguém. Talvez seja por minha idade. Quando vocês passarem de 50 anos, você vê que muita coisa vai mudar. Quanto mais você começar a soltar o mundo, pastor, mais as bênçãos vêm. Porque a Bíblia diz que as bênçãos correrão atrás de nós. Porém, o que eu tenho visto são as pessoas correndo atrás das bênçãos. Mas depois de 50 anos, beirando em 60 como eu, muita coisa não me interessa mais. Aquilo que eu corri tanto, eu não me importo mais. Mas uma coisa eu quero falar de Jesus. Uma coisa eu quero: ser apaixonado por Jesus. Há uma consequência, irmãos, e a consequência é perder o brilho. A consequência não tem a unção, não tem o óleo. A consequência, irmãos, é você estar no lugar como eu fazia, caindo, se disfarçando, mas não sente mais aquele. Eu já vi tanta coisa, irmãos. Eu já pedi milagre do Senhor. Eu já vi o Senhor vir com tanta força no lugar. Quando eu era pequeno, jovem, eu era um rapaz, um menino muito pobre. Mas sabe o que é pobre? Você não sabe o que é pobreza, não. Hoje todo mundo é rico. No meu tempo, sim, ali era pobreza. E era todo mundo pobre. A vantagem era essa. Não tinha ninguém rico, todo mundo era pobre. Ei. Mamãe tem uma foto lá, 7 filhos juntinho a gente. Uma foto, todo mundo rasgado. Eu perguntava: mãe, por que essa foto? Por que você não botou uma roupa na gente? Eu não botei. Sim, mas assim era o que tinha, filho. Mas logo na barriga, mãe, um buraco. E aí, eu me lembro que um dia eu estava na minha casa, meu quarto não tinha porta, eu saía pela janela. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Eu saía pela janela. E quando eu saí pela janela, caí em cima de um prego. Mas eu não gosto nem de lembrar. Faltou 1 milímetro para sair do outro lado. Eu puxei o prego, entrei dentro da minha casa. Mamãe, eu pisei num prego. As mães de hoje são diferentes. Hoje é uma preocupação, né? Eu vejo meus netos lá, minha filha: meu Deus, eu pisei num prego. A mãe disse: deixa eu ver. Aí eu mostrei para ela só aquela coisinha vermelha. Foi na hora. Ela falou assim para mim: se de tarde estiver inchado, você vai tomar uma antitetânica e tu vai ver o que é dor. Hoje as mães não falam mais isso.
Eu disse, meu Deus, injeção que dói. Eu orei, mas eu orei, eu me deitei e comecei a orar, Senhor, me cura, me cura, me cura, me cura, me cura, não deixe, Senhor, botar uma mão, não incha, não. Quando deu a tarde, ela me chamou, Misael, vem cá. Lá vinha eu já tinha esquecido, tinha dormido. Cadê a furada? Eu mostrei para ela assim, levantei o pé, ela apertou e fez, você se furou mesmo? Eu disse, me furei, mamãe. Você está mentindo, tudo de mamãe era bater. Mamãe bateu com o que tinha na mão. Se era faca, era faca. Eu gostei um dia que ela estava com ferro de passar. Menina, jogou, aí a tomada puxou. Tá vendo, mãe? Vai fazer o mal. E ela me deu uma tapa. Você está mentindo, não tem nada aí não. Tem, mamãe, eu me furei. Mas eu não entendia que tinha acontecido um milagre. O que me pergunto, por que eu não continuei do mesmo jeito? Orando com a mesma fé. Mas não, eu esfriei. E eu passei por tantas coisas. Talvez você esteja assim, você teve um momento que você buscou a Deus com toda a força, e eu tenho que ver onde eu caí. Você precisa saber onde você caiu. Porque mais uma vez, irmãos, e quantas vezes for preciso, busque ao Senhor. A Bíblia diz, Lamentações, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E é a razão pelo qual você e eu não somos consumidos. Se renova a cada manhã é porque eu peco todos os dias. Mas eu preciso reconhecer e dizer, Senhor, me ajuda. O que é que nós viemos fazer hoje aqui, irmão? Hoje é o primeiro dia de conferência. E o tema é esse, se arrepender, voltar ao primeiro amor. Mas eu preciso saber, buscar olhar para trás e saber como é que eu estou. Sabe uma coisa, irmãos, eu estou olhando daqui e eu estou vendo uma igreja limpa, pura, santa. Oh, meu Deus, eu consigo ver até a auréola e asinhas de anjo, pastor. E vocês daí, eu espero também que vocês estejam vendo. Em nome do Pai. Aquela canção, né? Cristo. Mas só Deus sabe quem eu sou. Só meu travesseiro me conhece. Em compensação, meu querido, você também. Daqui eu vejo anjos, mas só você sabe quem você é. Eu preguei numa conferência também, lotado, irmão, cheio de jovens. Jovem era um acampamento, na verdade. E quando eu fiz o apelo, muitos jovens vieram à frente. Eu disse ao pastor assim, pastor, chama o pessoal do louvor para a gente cantar uma canção. Ele disse, eles estão aí. E o pastor pegou um violão, eu peguei outro, a gente começou a adorar. A coisa mais difícil é uma pessoa de posição na igreja reconhecer publicamente que está em pecado. Já preguei no encontro com Deus, e quando eu preguei no encontro, quando eu fiz o apelo numa ministração, quem veio à frente foi a pessoa que pregou antes de mim. Estava um irmão com um crachá de palestrante. Aí ele chegou perto de mim, eu disse, diga, precisa que ele me dê um aviso. Eu, o que? A hora é? Ele disse, não, eu quero me converter. Eu disse, o senhor quer se converter? É difícil, porque a gente se esconde, irmão. A igreja chama a igreja de família. Eu vi o pastor Paulinho falando no começo, somos uma família, mas não somos uma família e não temos às vezes intimidade para dizer para o irmão, eu preciso de ajuda. E com isso tem muita gente perdendo o primeiro amor, mas continua trabalhando, mas não tem mais amor, mas continua profetizando, mas não tem mais amor. E o que a gente vai fazer hoje aqui? Depois de uma canção, de canções como essa, depois de uma palavra, a gente precisa voltar ao primeiro amor, irmãos. Eu só penso uma coisa hoje. Se ninguém aqui precisa voltar ao primeiro amor, se todo mundo está bem, vamos para casa. Desde ontem que eu estou no mundo, vamos para casa. Amanhã eu quero ir para outro lugar. Mas se tiver uma pessoa aqui que precisa de Jesus e reconhece que não está bem, que trabalhou, que se esforçou, mas sabe que o coração não está o mesmo, que precisa voltar ao primeiro amor, eu tenho certeza que eu e todos os pastores
Vou ficar aqui até amanhã de manhã com você, até que algo aconteça dentro de você. Até que algo aconteça. Irmãos, você precisa voltar para casa hoje como Moisés subiu no monte. Quando ele desceu, o seu rosto brilhava. Moisés colocou um véu para não assustar as pessoas. Mas hoje, a igreja do século 21 tem que tirar o véu e mostrar o brilho da glória do Senhor. Por isso que o texto diz: se você não se arrepender, eu tirarei o teu candelabro, ou a tua luz. Os discípulos, Mateus 18, chegam para Jesus e perguntam: mestre, o que faremos para ser o maior lá no reino dos céus? Ele disse: se converta e seja como uma criança. Se converta e seja como uma criança. A resposta para quem? Para Mateus, para João. Estavam lá. O que a gente vai fazer hoje aqui? Para que esse congresso, essa conferência? É para que o Senhor mude a tua vida e a minha vida. Eu preciso mudar, irmãos. Eu queria orar, mas como eu já disse, não faça como eu, que para agradar pastores me joguei no chão. Mas faça exatamente o que o Espírito está falando com você desde o começo. Quando as últimas palavras do nosso jovem estava cantando, fez: você precisa voltar. Você precisa voltar. O que a gente pode fazer essa noite? É voltar. Eu queria convidar, se pode, pastor, não sei como é a pregação, a liturgia. Vem cá. Esqueci teu nome, cara. Vem cá, adorador. Você sabia que todo crente de verdade não tem nome? Qual é a canção que tu sugere? Se atola aí, dó. Ele vai cantar uma parte e eu quero fazer uma pergunta. Jesus. Comece a orar, irmãos. Agora é com você. A decisão é sua. Quer voltar para casa como?
Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando eu sou em tua presença, o meu viver é transformado. Aleluia, aleluia. Eu quero fazer uma pergunta, irmãos. Será que tem alguém essa noite aqui que precisa voltar ao primeiro amor? Se você está aqui hoje e quer voltar ao primeiro amor, você sente que não está mais o mesmo, eu queria desafiar você a não só ficar em pé, vem assim, ó, como esse jovem, voltar ao primeiro amor. Sai do seu lugar, deixa Jesus tocar no teu coração, deixa Jesus ministrar. Irmãos, agora é entre você e Deus. Só Deus te conhece, ninguém te conhece aqui, só Deus te conhece. Então você está precisando hoje voltar àquela paixão de orar de madrugada e chorar, irmãos, de quando falar o nome de Jesus, os seus olhos se enchem de lágrimas, no seu intimidade, lá no seu quarto sozinho, você começar ali sozinho, porque aqui é fácil, mas lá sozinho no quarto, você tem um encontro com Ele, com o seu amado, com o seu amado, com o seu preferido. Ah, Jesus, volta Senhor, a falar comigo. Olha para trás, veja onde você caiu, olha para trás aquele momento que te machucou, alguém te machucou, você machucou alguém. Olha o momento que você estava lá naquela intimidade e aquilo feriu a sua alma e você ficou com vergonha de Deus. Não tenha vergonha do Senhor, não tenha vergonha dele, porque Ele te ama, Ele é apaixonado por você. Ele é apaixonado por você. Ele não é aquele que condena, que aponta, mas é aquele que abraça, como diz Lucas capítulo 15, daquele homem que saiu correndo quando viu o seu filho lá longe, fedido, com cheiro de porco, descalço, sem roupa, e aquele homem correu e abraçou e disse: você estava perdido e hoje voltou para mim. Ninguém entende isso, até o próprio irmão não entendeu e começou a criticar: pai, esse filho teu jogou tudo fora, estragou com prostituição, tudo que você passou para ele, jogou fora. E ele disse: mas ele é o meu filho. O Deus que se revelou em Lucas capítulo 15 é o mesmo Deus que está aqui se revelando para você. Saia do seu lugar, meu querido, e venha experimentar o renovo de Deus. Venha experimentar o renovo de Deus. Essa igreja é uma igreja evangelista. Então não perca o brilho do candelabro do Senhor. Não perca e deixa Jesus tocar na sua vida. Deixa Jesus tocar na sua vida. Deixa Jesus tocar na sua alma, te abraçar e dizer: filho, 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 eu te amo, filho, filha, eu te amo, filha. Eu tenho algo para você. Eu renovo minha aliança, eu renovo minha graça, eu renovo minha unção, eu derramo para você o meu óleo. Oh meu filho, eu sou apaixonado por você. Ah, Jesus, Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus, Jesus. Ah, Jesus. Sabe, irmãos, hoje o dia amanheceu tão igual, né? Tão igual, mas Deus tem algo para esse dia. Tem dia que a gente amanhece: hoje vai acontecer as mesmas coisas. Não, Deus tem um plano para você. Deus tem um plano para esse dia. Ele quer tocar na sua vida. Muitos aqui serão evangelistas dentro da própria casa, porque Deus vai mudar o teu jeito de olhar e de falar dentro da própria casa. Essa canção eu gosto muito. Jesus, Jesus. Olha o que Jesus diz para você. Amanheceu, nada pesquei. Estava tudo tão igual. Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Então prepara nesse momento. Estava desenhando, decidido a largar tudo e parar. Deus te conhece. Deus conhece tua estrutura. Ele sabe o que está fazendo. E mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo.
largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Só baixa um pouquinho agora. Só mais uma coisa. O Espírito me fala, e se eu estiver errado, me perdoe. Mas tem uma pessoa que não veio aqui à frente. Sabe, eu sempre digo, pastor Paulinho, que para se tirar ouro, tem que tirar muita pedra. Dizem que para se tirar gramas de ouro, se remove toneladas de pedra. Sabe, tem uma pessoa aqui muito preciosa, mas está com vergonha. Talvez pela posição que ocupa, não sei. E você precisa hoje se reencontrar. Você precisa hoje se reencontrar com o seu Salvador. Se eu estiver errado, me perdoe. Mas eu queria orar por uma pessoa que você sabe, está aí no meio. Se você está aqui e é essa pessoa que não se levantou, não se posicionou, porque sabe, talvez, nós queríamos orar por você. Você está aqui? Levanta a mão bem. Sou eu, pastor. Eu devia ter ido à frente, eu não fui. Onde você está? Você quer voltar para casa assim? Tem certeza? Tem certeza? Espírito Santo de Deus, solta esse peso, essa corrente, tira essa vergonha. A Bíblia diz que onde houver o pecado, haverá uma dupla honra. Uma dupla honra. Vou perguntar mais uma vez só. Mais uma vez. Onde você está? Se você está aqui, levanta uma das mãos bem alto. Jesus, Jesus, pelo teu poder, Senhor, vai buscar essa pessoa, Senhor. Não deixa ela voltar para casa assim. Não deixa. Há um perdão para a tua vida. 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 O Senhor está te perdoando. Já te perdoou faz tempo. Você que não se perdoa. Se você quiser, procura o pastor Paulinho, que é o teu pastor. Mas se você quiser agora, vem para cá agora. Quando você parar, volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha. Jesus. A igreja ora, 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 a igreja ora. Você está lá atrás sentado, fica de pé e começa a orar agora. Vamos fazer barulho nesse lugar. Vamos liberar uma unção sobre essa igreja. Fica de pé, irmãos. Cerra os punhos e começa a orar agora. Senhor, obrigado pela tua libertação. Obrigado, Senhor, pela tua libertação. Obrigado pelo teu poder. Obrigado pela tua manifestação, Senhor. Derrama, Pai, glória, graça e unção sobre esse lugar, Senhor. Deus, em nome de Jesus, rompe os céus desse lugar. 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 Rompe os céus. Em nome de Jesus. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Ora, igreja. Ora, igreja. Uou, uou. Espírito de Deus, nós queremos nessa noite, Pai, Deus, sobre teus filhos que se encontram aqui na frente. Hoje, Deus, é uma noite de renovo. É uma noite onde o Senhor está nos fazendo revermos nossos conceitos.
E eu quero profetizar sobre vocês que altares já estão sendo reerguidos esta noite. Eu quero profetizar que ao chegar na tua casa, ao trancar-se no teu quarto, você irá mais uma vez sentir a presença de Deus ardendo no teu coração, porque o verdadeiro avivamento ele inicia aqui, mas ele não termina na porta da igreja. Eu quero profetizar sobre vocês um coração ardente, um coração voltado, um coração apaixonado. Eu quero profetizar sobre você um novo tempo, uma nova história, uma nova unção, uma nova graça. Recamanarabia sori bicovia chamaramanais. Da labia becomanabia sori cantiodoro comanaria basso. Legou balabaya sori comanarabia labia comanarabia so. Le cantiodoro comanabia labia nabia comanabia so. Recamodolo comanabia labia cholo comanai. Olebia babia chola kama mewe babia choma nabia weko. Rola babeu coma nabia le cancho oe babia le coma mabia so. Recamana labia chola kama mabia babe coma maya so. Levante suas mãos, levante suas mãos. Recamana labia de coma mabia le cancho. Remanabia labia na choma mabia coma labia debo coma nai. Leo coma mabia so. Em nome do Senhor Jesus, sejam nessa noite renovados. Em nome do Senhor Jesus, sejam nessa noite cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus, sejam libertos nesta noite. E eu profetizo altares restaurados. E eu profetizo nessa noite altares restaurados. E eu profetizo sobre tua vida um novo tempo, uma nova unção. Eu profetizo que você irá viver uma nova história. Uou! Uou! Recamanarabaço. Recomanarabaçore cantonaramanara. Eu profetizo. Sejam renovados a um novo tempo. A um novo tempo. A um novo tempo. Uou! Declare isso. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre. Amém. Erga suas mãos lá em cima. Erga suas mãos lá em cima. E diga: a Ele a Declare. Uau! A Ele a glória. Uou! A Ele a... Pra sempre. Amém. Segura. Escuta. O que o pastor Moisés falava, Deus falava no meu coração também. Há uma pessoa aqui que não veio para cá ainda por vergonha. Eu sei quem é a pessoa, porque Deus me mostrava você voltando, chorando aqui na frente. Eu estou aqui como teu pastor nessa noite, enviado por Deus para dizer: vem para cá, filhinha. Se você quiser, eu chamo o seu nome, mas Deus fala com você aqui nessa noite. Não há vergonha em voltar para a casa do Pai. Não há vergonha em reconhecermos que falhamos, que erramos. Porque Deus não irá jamais jogar diante de nós os nossos pecados. Mas Ele vai dizer assim: o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Alegramo-nos. Vem para cá. Eu quero orar por tua vida. Declare a glória a Ele.
Declare isso. Pra sempre. Amém. Uou. Adore ao Senhor. A Ele a Levante suas mãos. glória. A Ele a glória. A Ele a glória. E glória. Aleluia. E glória. Cante glória pra Ele. E glória. Pra sempre. Uou. Amém. Uou. Ah. Que o Espírito de Deus essa noite nos leve para casa. Sabe qual é a prova do verdadeiro avivamento? Não é o que você sente aqui quando está na frente, mas é o que você sente quando está em casa. Eu acredito que mentalidades foram mudadas aqui nesta noite. Deus, na realidade, quebrou cadeias esta noite. Pessoas voltaram para casa com a mentalidade transformada e dizendo: Pai, me perdoa por tanta ausência, me perdoa por andar tão distante, me perdoa por eu andar por caminhos que não foram os que o Senhor tinha trilhado para mim. Mas eu quero encerrar esse culto dizendo para você algo, dizendo só uma palavra para você. Os teus pecados foram todos perdoados. Os teus pecados foram todos perdoados, gravados na cruz, na cruz. Então sinta-se livre, sinta-se livre, sinta-se perdoado, sinta-se livre, sinta liberto. Uou. Morte venceste, o véu tu rompeste. Declare. A tumba vazia agora está. O céu te dá. Pois ressuscitaste vivo estás. Tu és invencível. Declare. Uou. Teu é o reino, tu és a Declare isso. acima de poderoso esse nome é. Meu rei, poderoso esse nome é, maior que tudo ele é. Aleluia.